Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Bom, estou aqui, meu nome é professor Felipe Borba. Eu vim aqui gravar para vocês um vídeo sobre cones. Essa é a aula 1 de cones. E aí eu vou mostrar para vocês conceitos, figuras. Depois a gente vai fazer outras aulas aprofundando os conceitos, beleza? Então vamos lá comigo para a aula 1 de cone. Então vamos lá, gente. Vamos aprender um pouco sobre cone hoje, conceitos iniciais. Essa é a aula 1 de cone. Então o cone é o seguinte. Primeiro eu vou definir para vocês aqui o que é um cone, matematicamente falando, tá? Existem algumas formas diferentes de definir cone. Uma delas é essa que eu vou mostrar para vocês aqui, certo? Consideremos um círculo, uma região circular de raio R, em um plano qualquer alfa. A partir dessa região circular é que a gente vai definir a ideia do cone, tá? E imagine também um ponto V fora desse plano alfa. Esse ponto V vai ser o vértice desse cone. E agora a gente vai pegar segmentos de reta, todos partindo da região circular e chegando nesse ponto V, no vértice. A figura vai ser mais ou menos essa aqui. Imagina aqui um plano. Deixa eu sair aqui da frente para vocês um pouquinho. Aí imagina aqui o plano alfa. Ó. Esse é o plano alfa que eu pedi para vocês imaginarem. E a gente vai desenhar uma região circular nesse plano alfa. Um ponto V fora desse plano alfa, tá aí o ponto V. E a gente vai desenhar agora segmentos de reta que partem da região circular até esse ponto V, que será o vértice desse cono. Imagina agora infinitos segmentos de reta, todos com essa mesma característica. Pois bem, a reunião desses infinitos segmentos de reta forma o sólido geométrico, né, ou a região geométrica chamada de cone. Então, cone é a reunião de todos esses segmentos aí. A figura que a gente vai ficar com ela então formada vai ser essa aqui, né, gente? Tá aí, ó. Essa é a figura formada a partir dessa ideia, desse conceito que eu falei para vocês agora, tá certo? Esse é o cone, um sólido geométrico, né, uma figura geométrica bem conhecida, bem usada. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens que possuem um formato cone, né? É um cone circular, né, chamado de cone circular. Tá aqui a famosa casquinha de sorvete, né? A casquinha de sorvete ela tem o formato de um cone circular, tá? E tem várias outras alternativas. Você pode pensar em várias situações também. Depois você pode até compartilhar comigo nas situações que você pensou e que eu não citei aqui agora. Mas vamos lá, a gente tem também aqui, ó, taças, né, copos, também no formato de cone. Isso aqui é uma tacinha, né? Isso aqui já é um copo daqueles de milkshake, né? Que não é um cone perfeito porque não está reto em cima, está meio que inclinado. Mas é uma região cônica sim, tá certo? Não deixa de ser, tá? Vamos lá, outros exemplos aqui, ó. Tá aqui o famoso temaki, né? Quem não gosta de um temakizinho caprichado, né? Então o temaki também tem o formato de um cone, certo? E essa pimentinha aqui, quem é que gosta dessa pimentinha aqui? Essa pimentinha aqui o bicho pega. A gente tem também, ó, os silos de armazenamento. Esse silo de armazenamento, ele tem na parte de baixo um formato cilíndrico e lá na parte de cima, o telhado dele, né, a parte de cima, a coberta dele, tem o formato de um cone, tá? Então, o cone é um sólido, é uma figura, né, bem presente no nosso cotidiano e que cai bastante nos vestibulares, tá? Esse cone que eu desenhei aqui para vocês agora é o chamado cone oblíquo, tá? É o cone oblíquo. E esse cone que eu vou desenhar aqui agora, ó, que está aqui atrás de mim, tá vendo? Esse é o cone reto, certo? Então a gente tem o cone oblíquo e a gente tem o cone reto. Beleza, gente? Cone oblíquo e cone reto. O oblíquo, ele é inclinado em relação ao plano, né? E o reto, ele forma 90 graus em relação ao plano. Quando eu falo 90 graus, é o eixo da altura dele, né? Que é chamado eixo de rotação desse cone. Coisa que eu vou explicar melhor nas próximas aulas, tá, gente? O cone também é considerado, também é chamado de sólido de rotação. Esse cone reto que está aqui atrás de mim,
ele também é chamado cone de rotação, certo? Então vamos lá. Esses conceitos mais aprofundados a gente vai ver nas próximas aulas, tá certo? Quais são os elementos de um cone, né? Tá aqui um conezinho reto, eu desenhei o reto porque fica mais fácil de entender. E a partir daí, quais são os elementos? Os mesmos elementos, basicamente os mesmos elementos do cilindro, à exceção do vértice que está lá em cima, né? O cone, ele possui um vértice. Então a gente vai ter a altura do cone, a geratriz do cone, tá? Que é essa reta que fica girando e forma esse cone. A gente tem o raio da base também. Então esses são os elementos do cone, bem parecidos com os elementos de um cilindro, certo? Bom, gente, então vamos lá. Vê, o que eu desenhei aqui para vocês agora é a planificação de um cone. Eu quero desenhar um cone, eu quero formar um cone usando papel. Como é que eu faço? Bem simples. A gente tem aqui um setor circular, você vai desenhar um setor circular, não pode ser um círculo completo, né? Porque a partir de um círculo completo a gente consegue um cilindro, certo? Então esse setor circular, ele vai ser referente à área lateral desse cone, né? A região lateral desse cone, e o círculo que é a base do cone, né? Então a gente tem aqui esse setor circular, que é a área lateral desse cone, a região lateral desse cone, e a gente tem um círculo que vai ser a base desse cone. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é para essa linha que eu vou desenhar agora. Preste atenção nessa linha que eu vou desenhar, ó, de preto, tá vendo? Essa linha preta, ela se encaixa perfeitamente na base, né, do cone. Então essa linha preta, ela tem o mesmo comprimento que essa aqui, né, na circunferência, tá? Essa linha preta, que é o arco do setor circular, ele vai ter o mesmo comprimento do comprimento da circunferência que forma a base. Tá certo, gente? Beleza? Então essa é a planificação de um cone, que é bastante usada também, bastante cobrada nos vestibulares. Beleza? Bom, então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter as fórmulas agora. Quais são as fórmulas que eu vou trabalhar com vocês hoje? Primeiro, a área da base, bem simples, né? A gente tem uma base aqui como sendo uma circunferência, né? Um círculo de raio R. Então a área da base é a área desse círculo, né? πr ao quadrado. A área da base tranquilo, sem problema, πr ao quadrado. Vamos falar da área lateral. Na área lateral a gente tem a área de um setor circular, que eu não vou agora demonstrar para vocês essa fórmula. Vou fazer isso depois, eu vou fazer uma aulinha só para demonstrar a fórmula dessa área lateral, porque existem pelo menos 3 formas diferentes de demonstrar essa área, tá? Eu vou fazer isso em outra aula. Agora eu quero mostrar a formulazinha pronta para vocês, que é a partir da geratriz, né? Esse segmento é a geratriz, tá? Que é πrg, certo? Π, R, o raio da base, e G, a geratriz do cone. Essa é a área lateral do cone, πrg. E agora vamos para a área total, né? A área total do cone vai ser diferente da área total do cilindro, porque o cilindro tem 2 bases, né? O cone só tem uma base. Então a área total do cone vai ser a área lateral mais a área da base. É a área do setor mais a área do círculo, tá? Essa é a área total de um cone. A área lateral é πrg, a área da base, πr ao quadrado. A gente pode colocar o πr em evidência aqui, né? Ficando com πr que multiplica g mais r. Essa é a área total de um cone. Então, fórmulas bem simples, bem tranquilas de trabalhar, tá? Cone não é um sólido complicado. Demonstrar algumas situações, às vezes, é complicado, que eu vou fazer depois para vocês. Essa aula vai ser uma aula mais prática para a gente, tá? Então, o volume. O volume de um cone, o conceito do volume do cone, é o mesmo conceito do volume da pirâmide, né? É o conceito de que é 1/3 do volume do cilindro. Assim como a pirâmide é 1/3 do volume de um prisma, um cone vai ser 1/3 do volume do cilindro. Regiões pontudas, o volume sempre vai ser 1/3 daquela região sem a ponta. Pirâmide, 1/3 do prisma, cone, 1/3 do cilindro, certo? Então o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura, né, que é o volume de um cilindro. A área da base, πr ao quadrado, H sobre 3. Então esse é o volume de um cone
bem tranquilo, bem rapidinho para vocês nessa aula, bem direto. Nas próximas aulas é que a gente vai destrinchar mais, desenvolver mais cálculos e demonstrar mais situações. Certo? Vou deixar aqui 2 exercícios para vocês fazerem. Tenta fazer, bem simples, só para aplicar as fórmulas que a gente acabou de aprender. Tenta fazer e me dá um feedback, tá? Se você conseguiu ou não. Então vamos lá, primeira questão. Ó. Calcule a área total e o volume de um cone de altura 12 centímetros e raio da base igual a 5 centímetros. Então vá lá, meta bronca, dá uma pausa aí agora e mete bronca, resolve essa questão para mim. Vamos lá, segunda questão. A segunda questão está aqui. Ó. Em um cone circular reto, a área da base é igual a metade da área lateral. Sabendo que o raio da base é igual a 8 centímetros, calcule o volume desse cone. Tá? Então tá aí um desafio para vocês, 2 questõezinhas, mete bronca, gente. Espero que você tenha gostado da aula. Até as próximas aulas, se Deus quiser. Fica comigo, tá? Valeu, gente. Tchau. Cheiro grande.